Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Acho que a gente já pode começar, né? Estão me ouvindo bem? Júlio, tá ok? Adriano, ok? Então vamos lá. Beleza, tudo certo. Então, gente, uma boa tarde para todos vocês. Eu sou o Nivaldo Forastieri, eu sou diretor da Forastra Agrointeligência. Minha formação principal é em Direito, sou advogado de formação, com MBA em Agronegócio pela Exalc, pós-graduando em Direito do Agronegócio pela Unicesumar em Maringá, também tenho uma pós em Gestão de Fazendas, trabalho no agronegócio desde sempre, filho, neto de produtores rurais, venho acompanhando o agronegócio aí no Brasil já há algum tempo, né? A Forester é a nossa primeira live, então qualquer erro de percurso aí, eu peço já desculpas antecipadas para todo mundo. A Forester nasceu de uma expertise pessoal e de um networking que eu construí nesse tempo todo aí militando e trabalhando dentro do agronegócio. Nós trabalhamos 4 pilares de assessoria e consultoria, sendo jurídico, gestão, inovação e tecnologia no agro. E hoje nós vamos falar no pilar jurídico sobre um tema muito complicado, um tema que já vem há alguns anos trazendo problema para os produtores rurais, que é a variação cambial na compra de insumos, que é a famigerada venda a futuro em dólar, né? Onde o produtor arca com toda o estresse e a variação cambial. E para falar um pouquinho sobre o tema, eu tenho a honra, a grata honra de convidar o Adriano Patucci. O Adriano, que é um grande amigo, parceiro aqui da Forester. Vou convidá-lo para depois apresentá-lo. Vamos lá. Convidando o Adriano aqui. Adriano, Olá, boa tarde, Edivaldo. tudo bom? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Legal. Adriano, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa primeira live. Creio que vai ser um assunto fantástico, é um assunto que causa grande temor aí aos produtores rurais. Hoje a gente está falando um pouquinho mais voltado ao produtor. Adriano, muito obrigado. Apresentá-lo rapidamente aqui, é um prazer ter você aqui com nós. O Adriano é advogado, especialista em direito agrofinanceiro, sócio há mais de 20 anos da Lutero Pereira e Bornelli Advogados, professor de cursos de pós-graduação em agronegócio, colaborador em diversas obras aí jurídicas. Adriano, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com nós e o nosso muito obrigado. A honra é minha de poder participar e trocar uma ideia sobre esse tema aí que está bem na moda agora, né? Está no meio jurídico aí e do agronegócio. Legal, Adriano. Adriano, vamos já entrar no assunto com os 2 pés, né? Qual que é a sua experiência no tema? Desde 1999, quando houve aquela maxi desvalorização do real frente ao dólar, quase todos os escritórios que se dedicam ao agronegócio e, de modo geral, aos contratos bancários, acabaram tendo que se debruçar sobre essa questão, né, do dólar. E o que nós percebemos é que, naquela época, houve uma concentração muito grande de discussões a respeito de onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, e, na verdade, nós percebemos que a contratação em dólar, em si, independente de ser oneroso ou não, de haver uma imprevisão, ela tem nuances, e depois nós vamos ver, na verdade, ela é flagrantemente ilegal. Então, desde então, o escritório se dedicou a esse estudo, o Dr. Lutero, um dos sócios aqui, ele escreveu um livro a respeito, eu acabei escolhendo esse tema como o trabalho de conclusão de curso da minha especialização em Direito Agrofinanceiro, e agora, mais recentemente, eu fui convidado a ministrar exatamente essa matéria na pós-graduação em Direito do Agronegócio. Tá? E agora, então, diante desse momento que estamos passando, esse assunto volta à tona. É uma matéria bem próxima há algum tempo aí. Adriano, obrigado. E coincidentemente ou não, né? A matéria sempre volta à tona quando a gente tem uma explosão do dólar. Quando é ao contrário, Sim.
não toca no Sim, assunto, sim, né? sim. Só para pegando esse gancho desse meu comentário, Adriano, para os produtores que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir, a live vai ficar aí 24 horas gravada, a gente vai soltar em outros canais da Forester, do blog Direito Rural. Pode ou não ter a venda de insumos vinculados à variação cambial. Isso é legal ou ilegal? Bom, o nosso foco nessa live é a venda de insumos, então nós vamos tratar mais especificamente disso. Mas esse entendimento, tá, ele se aplica à venda de máquinas, venda de terras, empréstimos, financiamentos, contratos de um modo geral. Mas nós vamos usar mais, então, venda de insumo, tá? E a regra, tá, é que não pode, tá? A regra é que é ilegal a contratação de operações vinculadas à variação cambial, e a lei, inclusive, usa uma expressão muito forte, diz que é nula de pleno direito. Nós vamos, quando falarmos da lei, tratar um pouquinho do que significa isso, tá? Mas, assim, para nós entendermos, então, o que a lei diz e os efeitos disso no agronegócio de um modo geral, nós temos que começar entendendo duas funções que são econômicas, mas também são jurídicas da moeda. A moeda ela tem uma função, então, de servir de unidade de conta. Tá? Então, você diz que você tem uma dívida de R$ 500, ou a sua compra do mercado ficou em R$ 500. Então, o real ela é a unidade daquela conta. Tá? E a segunda função é que a moeda serve como meio de pagamento. Tá? Então, naquele meu exemplo, o caixa diz para você que a sua compra do mercado ficou em R$ 500, você paga os R$ 500, tá? Em dinheiro, cheque, cartão, e coloca a sua compra no carro, passa álcool gel na mão e vai embora. Né? Agora, podem existir, e o mercado do agronegócio ele tem isso, situações em que haja um descasamento entre a unidade da conta e a moeda de pagamento. Para quem já foi lá no Shopping China, no Paraguai, né, lá isso fica muito claro. Você pega os produtos na gôndola, eles estão em dólar, né, você faz a conta, multiplica lá, põe no seu carrinho, e quando passa no caixa, você tem uma conta em dólares, tá? Aquela então é a moeda da conta, mas você pode pagar em dólar, você pode pagar em real, pode pagar até em guaranis. Então você tem ali no Paraguai a possibilidade de ter uma dívida numa moeda e pagá-la, mediante a conversão, em outras. Né? Será que isso é possível no Brasil? Esse é o nosso objetivo nessa tarde. Né? Nós vamos verificar se é possível no Brasil você pagar uma dívida em moeda estrangeira, ouro, dólar, aliás, euro, libra, dólar, ou se pode, no Brasil, indexar uma dívida ao dólar ou a qualquer outra moeda estrangeira e depois fazer o pagamento, a conversão em reais. Esse é o nosso tema, então. Muito bom, Adriano, muito bom. Muito obrigado. E essa é a nossa grande dúvida, né? Acho que os produtores estão passando aí, nós tivemos desde lá do plantio da soja até agora. Amanhã é o grande dia, né? Para o produtor rural, 30/4, é o dia dos pagamentos, é o dia de pagar a conta. E o que a lei diz a respeito, Adriano? Bom, a lei diz como regra geral, tá? Que é nula de pleno direito vamos começar aqui falando daquelas estipulações para pagar em dólar. Tá? Não pode. A nulidade de pleno direito, ela é um ato tão, vamos dizer assim, uma nulidade tão grande, vamos chamar assim, né, de uma maneira fácil de entender, que é como se aquela contratação nunca tivesse existido. Tá? Aquela contratação, então, no caso aqui, pagar em dólar ou moeda estrangeira, ela não traz efeito ao mundo jurídico. Ele não pode, inclusive, nem ser convalidado pelas partes. Você pode fazer a declaração que você quer, que você concorda, que você está ciente, mas se um juiz chegar diante daquela situação, ele pode até de ofício, tá, por conta dele, dizer que aquela contratação não é válida, que você não está obrigado a pagar aquela dívida
em dólar ou através de dólar, com dólar ou qualquer outra moeda. Né? Isso é tratado, então, pelo decreto 857/69, de 1969, e desde 2002, com a entrada em vigor do novo Código Civil, com o artigo 318, a primeira parte, que diz o seguinte, o artigo 1º do decreto 857 de 69. São nulos de pleno direito, aquela expressãozinha, quer dizer, são nulos mesmo, tá? Independe da vontade da pessoa, os contratos, títulos e quaisquer outros documentos, bem como obrigações, então a compra de insumos, você está se obrigando, né, a pagar, que execuíveis no Brasil estipulem pagamento em moeda estrangeira. Então não pode no Brasil ter um contrato em que é estipulado o pagamento em moeda estrangeira. E aí o artigo 318, parte A do Código Civil, vai dizer a mesma coisa. São nulas as convenções de pagamento em moeda estrangeira. Então, moeda estrangeira, contrato que fala que você tem que pagar em dólar, em euro, em libra. No Brasil, a regra não pode, é nula de pleno direito. Ah, legal, Adriano. E a gente sabe, no Brasil nós temos... O Brasil é um continente fantástico, né? Eu sou apaixonado por esse país, sou apaixonado pelo nosso agronegócio brasileiro, tanto que eu venho trabalhando aí nesses 4 pilares aí dentro do agro, né? País fantástico, mas nós temos realidades diferentes, né? Nós temos o Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que provavelmente esse tipo de assunto que a gente está abordando, o pessoal estranha um pouco, porque aqui a maioria das negociações são em reais. A gente vai estar falando, de repente, um pouquinho mais voltado para o pessoal do Centro-Oeste e Matopiba, que, né, invariavelmente passa por essas negociações em dólar. Existem algumas exceções, Adriano, para essa sua última colocação? Sim, a própria lei, tá? Ali o artigo 2º daquele decreto, ele vai dizer que aquela nulidade absoluta, ela não vai se aplicar a alguns tipos de contrato. Então, esses contratos que eu vou falar aqui resumidamente, eles podem ser em moeda estrangeira, inclusive colocar que o pagamento seja em moeda estrangeira. Contratos de importação e exportação, dólar, ok. Os contratos de financiamento ou prestação de garantias aos contratos de exportação. Então, eu estou fazendo uma exportação, preciso de uma fiança, essa fiança pode ser em dólar, tá? Estou fazendo uma exportação, preciso de um adiantamento, esse adiantamento vinculado a essa exportação pode ser em dólar. Os contratos de câmbio, em geral, compra e venda de moeda. E aqui, né, como os 2 últimos casos, quando uma das partes, veja bem, uma das partes necessariamente seja residente ou esteja domiciliada no exterior. Então eu posso, Adriano, pessoa física, residente no Brasil, fazer um empréstimo com alguém no exterior, alguém lá de Nova York, por exemplo, e esse contrato, tá, que uma das partes está no exterior, ele pode ser com pagamento em moeda estrangeira. E aí, o inciso 5, né, desse artigo 2º, ele vai falar que também pode ser em moeda estrangeira as alterações que aquele contrato do inciso 4, ou seja, aquele contrato entre uma pessoa nacional e uma internacional, venha sofrer. Então, ele fala de cessão, delegação, transferência ou modificação. Então, o meu credor lá dos Estados Unidos, daquele empréstimo, ele cedeu o crédito dele para uma outra pessoa, inclusive aqui no Brasil. Vai ser feita uma cessão de crédito, ele vai sair dessa relação, ele vai deixar de ser meu credor, e eu passo o dever para aquela pessoa, e esse contrato pode ser também com pagamento em dólar. Então, existe a regra absoluta lá do caput e existe as exceções, que são o artigo 2º do decreto 857. Importação, exportação, operações de financiamento e garantia das exportações, contratos de câmbio, os contratos em que uma das partes seja residente no exterior e as alterações desse contrato. Tá? Esses são os únicos casos desse decreto. E aí você tem leis esparsas, só para você ter uma noção, eu anotei aqui, ó, o artigo 5º da Lei 7.064, ele fala sobre a situação de trabalhadores contratados por empresas brasileiras
que vão trabalhar no exterior. E esse artigo, ele diz que o salário dessa pessoa pode ser pago em dólar, tá? Mas tem que estar na lei. Se não tiver uma lei dizendo que tal operação pode ser contratada e paga em dólar, é nula de pleno direito. Ah, perfeito, Adriano. Uma aula, um show aqui para nós e para todo mundo que está acompanhando. Adriano, agradeço. Perfeito. Bondoso. Perfeito, fantástico a sua explanação. Mas e se o pagamento for em reais? Como que fica? Aqui é onde, então, realmente a maioria das coisas acontece, né? Os contratos geralmente são assim. E a regra, tá? Eu vou colocar a regra, o que a lei diz, depois vou explicar um pouquinho para a gente entender até o porquê disso. A regra é que desde julho de 1994, quando houve a implementação do Plano Real aqui no Brasil, são nulas de pleno direito, tá? Então essa é a expressão que a lei vai trazer, são nulas de pleno direito, todas as estipulações que vinculem uma dívida à variação cambial. Então nós não estamos falando mais de pagamento em dólar, tá? Se o pagamento for mesmo que o pagamento for em real, se a cláusula vincular o reajuste do preço daquele financiamento, seja do que for, ao dólar ou a qualquer outra moeda estrangeira, né, ela é nula de pleno direito, né? E aqui eu vou entrar em alguns conceitos, né, se você me permite, e o pessoal que está nos ouvindo aí tem um pouquinho de paciência, talvez até fique um pouco cansativo, mas eu gostaria que a gente entendesse o porquê, né, para que não fosse apenas uma informação jogada aos nossos ouvintes. Todo plano econômico, ele tinha um grande inimigo, era estabilizar a economia através do controle da inflação. E todos eles, até o Plano Real pelo menos, davam errado, porque a moeda nova criada, ela era apenas a moeda antiga, sem 3 zeros, com outro nome, porque nunca nos planos anteriores foi criado um mecanismo para terminar com o que os economistas chamavam de memória do passado e medo do futuro. Os economistas, à época do Plano Real, eles perceberam que a inflação ela vinha de uma memória do passado, então os preços que haviam subido de insumos, de serviços, eles refletiam então no meu preço hoje, e a expectativa negativa, o medo do futuro, também influenciava no preço hoje. Então, a partir de uma teoria alemã, os economistas que implementaram o Plano Real, eles criaram uma ideia, ou pegaram uma ideia, da criação de uma moeda indexada, algo que até então, até o Plano Real, não tinha acontecido. Tá? Então, era uma moeda que ela seria indexada a algo forte, algo confiável, e então, ao mesmo tempo em que a moeda anterior, que no caso era o Cruzeiro Real, ela ia continuar se desvalorizando, então perdendo um vínculo com a moeda atual, ou seja, resolvendo aquele problema do passado. Essa nova moeda, ela seria atrelada a algo forte e ela passaria confiança, tá? E então o medo do futuro também seria tirado. Com isso, então, foi criada, antes do real, a chamada URV. A URV foi criada através da medida provisória 434 e diz o seguinte, o artigo 1º da lei que instituiu a URV. Fica instituída a URV, dotada de curso legal, então a URV era uma moeda. Qual que era a finalidade, a utilidade da URV? Para servir exclusivamente de padrão monetário. Então, em março de 94, a URV foi criada como uma moeda que era o padrão monetário, a moeda de ponta, né, que nem nós dissemos lá atrás. No agronegócio eles falam de moeda funcional. E aí nos diz, o parágrafo 1º desse artigo, que a URV, juntamente com o Cruzeiro Real, que era a moeda que existia, integram o sistema financeiro nacional, continuando o Cruzeiro Real a ser utilizado como meio de pagamento. Então,
nós tínhamos, naquela época, para implementar o Plano Real, uma moeda de conta, o RV, atrelada, indexada a algo forte, e nós tínhamos a moeda de pagamento, que era o Cruzeiro Real. E aí vem a lei, essa medida provisória, e no artigo 10 fala: os valores e obrigações de qualquer natureza serão obrigatoriamente expressos em URV. Então, naquele momento, existia o que o Arnoldo Aldi vai chamar de uma bigamia monetária. Você tinha uma moeda que vinculava as operações, a moeda de unidade de conta, que era o RV, e um meio de pagamento. E durante muito tempo, durante 4 meses, as moedas coexistiram, tá? E é interessante, aí vai aqui por que essa explanação, qual era esse indexador do ORV? Tá? Não sei se alguém que está nos ouvindo sabe, mas o indexador da ORV era o dólar. Tá? Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central e foi um dos capitães, né, da implementação do Plano Real, ele escreve no seu livro A Moeda e a Lei. Eu estou lendo o que ele disse. O desenho da ORV fazia uma alusão direta, embora não explícita, ao dólar norte-americano, ao fixar o valor da URV em quantia praticamente equivalente à taxa do câmbio entre o dólar. E aí ele complementa. Era difícil negar que o conjunto destes dispositivos, o Plano Real, criava uma espécie de dolarização sintética, que migrava ao RV, se assemelhando a uma moeda estrangeira. A única diferença é que a moeda nova, o real, era uma moeda nacional. Eu tenho aqui em minhas mãos, acho que não vai dar para ver, mas esse desenho aqui, ó, ele é um desenho tirado de uma apostila de um curso do ex-ministro Gustavo Franco, onde você tinha claramente o RV e dólar, mesmo valor, e ambos tinham em relação à moeda antiga a mesma cotação. Desde o primeiro dia, 28 de fevereiro, até o último dia da RV, 30 de junho, quando no dia seguinte entrou o real. Então, nós chegamos ao ápice do momento, né, da quebrada essa cadeia da inflação, de então serem colocadas em prática as medidas que viriam trazer o real à existência, e então a legislação que definiria isso. Então, dia 1º de julho de 94, chega a hora do real nascer, e aí sim, e aqui toda essa explicação para mostrar, o real vem então como sendo a unificação no Brasil obrigatória da moeda de conta e da moeda de pagamento. A URV, que era a moeda de conta, deixa de existir. O Cruzeiro Real, que era a moeda de pagamento, deixa de existir. E ambas as moedas são agora unificadas no real, e aí então as leis do Plano Real vão ser muito claras, que desde aquela data é completamente proibido a indexação de qualquer obrigação, ou seja, a utilização de moeda estrangeira ou ouro como unidade de conta, mesmo que o pagamento seja em real. Tá? Então, primeiro é editada a medida provisória 434, e aí aqueles que estão anotando aí, que foi então transformada, promulgada como lei 8.880, que lá no seu artigo 6º, veja bem a redação da lei, é muito claro, tá? Como diria, só falta desenhar, tá? Diz assim o artigo 6º, tá? É nula de pleno direito, e essa lei está em vigor, tá? Ela vale para o Brasil inteiro, tá? Do Oiapoque ao Chuí. A contratação de reajuste vinculado à variação cambial. O real, e a partir do real, não admite nenhuma outra moeda de conta. Dentro do Brasil, as dívidas só podem ser atualizadas, expressas no real, através do real. Vou repetir, é nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado à variação cambial. Aí ele vai trazer ali 2 exceções, contrato de arrendamento mercantil com dinheiro vindo do exterior e se houver uma lei federal que autorize. Tá?
Vem, então, a medida provisória 1053 de 95, que estabelece medidas complementares ao Plano Real, e ela é reeditada dezenas de vezes. Ela só se transforma em lei em 2001, Lei 10.192, de 2001. E veja, então, o que essa lei diz. Artigo 1º. As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal. Só isso já bastaria, tá? Toda obrigação no Brasil tem que ser em real pelo seu valor nominal. O valor que você colocou ali naquela nota fiscal. Ah, R$5.000 de insumos. O pagamento é R$5.000. Mas veja bem o parágrafo único desse artigo. Tá? São vedadas, são proibidas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações, tá? De pagamento expressas, quer dizer, o pagamento em determinada moeda, ou vinculadas à moeda estrangeira. Então, tanto a lei mestra, né, do Plano Real, quanto aquela que veio nesse sentido complementar, ela é muito clara, tá? No sentido de que desde a implantação do Plano Real, 1994, no Brasil não pode haver contrato em que a variação do preço, do empréstimo, do valor da mercadoria esteja vinculado à variação cambial. E aí, só para encerrar esse ponto aqui, para a gente passar para outra pergunta, vem em 2002 o Código Civil, né, em 2002 entrou em vigor um novo Código Civil, e ele traz, então, na parte final daquele artigo 318, a seguinte especificação, tá? São nulas as convenções, aí é o começo, né, de pagamento em moeda estrangeira, aquilo que nós falamos, não pode o pagamento, mas aí vem a cereja do bolo. Bem como, tá? Quer dizer, também são nulas as estipulações que visam compensar a diferença entre o valor desta, a moeda estrangeira, e a moeda nacional. Então, a lei especial que trata do Plano Real, a lei que complementou e o Código Civil, eles fecham a questão, tá? Qualquer cláusula, tá? Ela pode estar redigida assim, pagarei o equivalente a $1.000, mesmo que seja em real. É uma cláusula que está fazendo com que aquela obrigação esteja vinculada à variação cambial. Ou, outra cláusula, pagarei R$1 milhão corrigidos pela variação do dólar PTAX 800, moeda 5, opção 220, todo mundo tem esse contrato aí, né, essa cláusula. É nula, é ilegal, não gera direito entre as partes. Deu para pegar, mais ou menos? Fantástico. E isso causa até não vou dizer uma revolta, né? Mas causa um espanto, porque é tudo tão fechado, tudo tão claro, e o mercado, muitas vezes, ele caminha de uma forma oposta a tudo isso, né? O que você tem a me dizer, por exemplo, empresas ou pessoas que dizem, não, porque o produtor sentou aqui comigo e optou pela indexação do dólar ao futuro, a contratar. Né? Muitas vezes, Adriana, eu vou até linkar com a pergunta aqui que a gente levantou antes com alguns produtores. Além do produtor contratar, ele contrata muitas vezes 2 indexadores. O indexador se ele for pagar em dólar e o indexador se ele for pagar em real. O que você acha disso? Inclusive, exatamente, fechou aqui o nosso pensamento. Exatamente nessa pergunta eu ia falar esse exemplo. O que acontece? Na verdade, o produtor não tem opção. Tá? Eu até, olhando aqui o texto que eu estava fazendo, eu lembrei da época em que entrou uma empresa aérea dessas de low cost, que enquanto todas as outras davam uma refeição, né, durante o voo bem caprichada, né, essa empresa dava um pacotinho de amendoim, né? E diz, não sei se isso é verdade, né, diz que um dia a comissária de bordo chegou para um passageiro que era a primeira vez que ele estava viajando naquela empresa, e ele perguntou, o senhor aceita o serviço de bordo? E aí o passageiro inocentemente perguntou, quais as opções? Aí ela respondeu, sim ou não, né? Essas são as opções do produtor rural. Tá? Quando diz que ele optou, ou ele compra
tá, dessa maneira, vinculado ao dólar, que é aquilo que todas as empresas oferecem, ou ele não desenvolve a atividade dele. Tá? Essa é uma realidade que quem senta do lado de cá do balcão sabe que ela existe. Tá? Ou então é aquilo que você comentou. Eu já vi, e aí essa pergunta ela complementa, né? Eu já vi casos em que há opção. Então, há um preço em reais, geralmente fixado em cima de um dólar projetado, tá? E há um contrato, uma cláusula de correção. Só que o que as empresas fazem? Eles sempre cobram o maior. Estou errado? Não, corretíssimo, corretíssimo. Corretíssimo. Até deixa eu só fazer uma interferência aqui, até me desculpa. Até o tema é um tema que já vem sendo debatido, mas ele se torna mais real e mais no dia a dia em anos como esse, que nós tivemos uma explosão do dólar, né? Uhum. E aí, aquela situação de qualquer jeito o produtor perde. Tá? Se o dólar subiu, indexado ao dólar, está aqui a sua conta, paga. Se o dólar não subiu, ou subiu menos do que o projetado, o preço está em reais, você paga. Então, Nivaldo, a grande questão, e você colocou muito bem, né? Existe a lei ali, mas o mercado age de maneira diferente. Mas nós temos que pensar que não pode ser aceitável, tá? Que a pessoa possa escolher a que parte da lei ela vai se submeter ou não. Já pensou se cada um de nós pudéssemos, como empresas ou como pessoas físicas, escolher, falar, não, a minha prática, o meu costume, a tradição da minha família, não é assim que funciona num país, no Estado de Direito. Na verdade, se fosse assim, a gente poderia rasgar as leis, né? Na verdade, a gente precisava começar rasgando a própria Constituição, porque é a Constituição que traz o princípio fundamental da legalidade, que diz lá no inciso 5º e inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo ou alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se há uma lei que proíbe todos, tá? Todos, eu, você, todas as empresas do agronegócio, de indexarem a operação, a variação cambial, essa lei ela tem que ser cumprida por todos, né? E assim, as empresas conhecem, tá? Elas são assessoradas por um corpo jurídico razoavelmente competente, ou muito competente, em alguns casos, elas conhecem a lei, mas elas arriscam. Tá? Elas sabem que entre aquele que descobre, né, acho que estou olhando nosso cronômetro, que a gente está com tempo, né? Você é da área, você sabe que no crédito rural, por exemplo, existe uma lei, o parágrafo único do artigo 5º do decreto 167, que fala que os juros moratórios são de 1% ao ano. Mas durante mais de 20 anos, muito mais de 30 anos, entre a promulgação desse decreto, os bancos colocavam juros moratórios absurdos, né? Até a tal da comissão de permanência, né? Que era uma comissão, né? Deveria chamar comissão. E os bancos, a lei estava lá e eles faziam, tá? Até que o judiciário foi se manifestando, os produtores foram se insurgindo, a jurisprudência foi se consolidando, tá? E hoje nós vemos que 99% das cédulas rurais, elas trazem aquilo que está de acordo com a lei. Então, assim, eu diria, talvez alguém me critique, as traders, né, as empresas estão erradas em fazer isso? Eu não sei, tá? Agora, talvez errado esteja quem paga aquilo que é legal, né? Então, assim, mas essa é a regra. Tá? A regra ela é existente e ela está aí desde 1994 com muita clareza, sem dubiedade que possa dar uma interpretação diferente, alguma coisa assim. Adriano, fantástico, cara. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a união dos produtores, a questão dos juros moratórios. Você já deixou claro que depois de muita militância, né? E a militância muito embate. A militância do lado positivo, lógico, né? Dos produtores ali junto aos tribunais, nos processos,
junto às empresas. A gente tem no mercado a lei do mais forte, né? O produtor às vezes está precisando do crédito, precisando de um novo crédito para uma safra futura e acaba se dobrando alguma situação ou outra. Só para Sim, pegar claro. o gancho da sua resposta, né? E os tribunais, Adriano, como eles estão entendendo essa questão da indexação do dólar? Veja bem, você tem muitas decisões, tá? E eu vou tentar ser assim, bem específico. Você tem muitas decisões que tratam sobre legalidade ou não do dólar. Mas muitas dessas decisões, elas foram embasadas em discussão de teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, teoria do risco do negócio, e muitas delas, inclusive, estão embasadas em argumentação somente em cima do decreto 857/69. Mas a maioria dos tribunais, tá, eles já começaram a perceber, e os advogados a argumentar, que houve uma alteração na legislação, e esses tribunais têm modernizando o seu entendimento. Eu separei aqui, nosso tempo vai, graças a Deus, vai dar certo, tá? Sim. Por exemplo, veja uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? São Paulo é um tribunal conservador, né? Mas é um caso em que o credor estava querendo receber a variação cambial, tá, num determinado contrato de empréstimo, e ele trouxe diversas jurisprudências, diversos entendimentos dos outros tribunais para defender diante do Tribunal de Justiça de São Paulo que a variação cambial era legal. Veja o que o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo citou. Ele fala assim: o precedente, quer dizer, a decisão citada pelo credor, é da época em que vigia apenas o decreto 857, que estabelecia que a moeda de pagamento de obrigações execuíveis no território nacional. Ali, estamos falando do decreto 857, aquela época já se estipulava que era nulo de pleno direito os contratos que estipulassem pagamento em moeda estrangeira. A jurisprudência de então, falando daquela antiga jurisprudência, referida pelo credor, admitia a estipulação em moeda estrangeira para considerá-la como indexador, fazendo pagamento em moeda nacional. Então o desembargador falou: olha, isso aí que o credor está dizendo é de outros tempos. Aí veja bem o que o desembargador fala. A partir da lei 8.880/94, contudo, sequer ficou possibilitado às partes contratantes adotarem a moeda estrangeira como indexador. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já com uma brilhante decisão. Eu separei aqui alguns, porque eu acho que tudo acaba no STJ, né? Alguns acórdãos, inclusive eu vou aqui exemplificar a evolução do pensamento de um determinado ministro, mostrando como que ele foi alterando o entendimento em relação a essa questão. O primeiro acórdão que nós temos no STJ sobre isso, ele é do saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar, um dos mais brilhantes ministros do STJ, que o STJ já teve, estudioso, e ele, em 2002, ele deu a seguinte decisão em uma cédula de crédito comercial. E aí se aplica também a todas as outras cédulas, tá? A cédula de crédito comercial emitida em 9 de março de 1995, então o critério dele é a data, tá? Não pode ter sua correção vinculada à variação cambial, entre parênteses, Lei 8.880, artigo 6º. Tá? Depois, o também saudoso, já falecido ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, ele vem, falando agora numa compra e venda de imóvel, ele vem dizendo: o ajuste prevendo a atualização do preço do imóvel para variação do dólar, sob a regência do artigo 6 artigo 6º da Lei 8.880, é nulo de pleno direito. Tá? Preste atenção esse aqui agora. Contrato de compra e venda de fertilizantes agrícolas. Tá? Esse aqui a gente já... Reajuste pela variação do dólar norte-americano. Lei 8.880. Vai lá. Nos termos dos precedentes dessa turma, depois da vigência da Lei 8.880, não é permitido utilizar a variação cambial como forma de atualizar os contratos.
Eu tenho aqui jurisprudência do ministro Antônio de Pádua Ribeiro, e aí vai chegar naquilo que eu te falei, da evolução, e aí a gente vai caminhar para o encerramento da nossa live, e se tiver alguma pergunta aí, da evolução do pensamento de um ministro. Em 2005, a ministra Nancy Andrighi, ela fazia parte, ela foi proferir um voto em um caso de um empréstimo vinculado à variação cambial. E ela foi a favor. Ela votou que poderia haver a indexação à variação cambial, só que ela olhou a situação e falou, vamos fazer o seguinte, 50-50, tá? Metade da variação cambial o credor paga, metade o devedor. Ela foi voto vencido, tá, nesse acórdão. O acórdão acabou sendo redigido por outro ministro, tá, na qual ficou assim, ao artigo 6º da Lei 8.880, não se deve dar elasticidade, verificando que a cédula de crédito rural é posterior à Lei 8.880, não se admite a correção dos respectivos valores pela variação do dólar norte-americano. Então, inicialmente, ela entendeu pela validade dentro da interpretação que ela deu e disse que deveria ser dividido. No entanto, já em 2007, tá, estamos falando 2 anos depois, ela participou de um novo julgamento, compra de fertilizantes, tá? O relator era o ministro Humberto Gomes de Barros, e ela vem agora, sem fazer um voto, ela acompanha o relator. Ela concorda, tá? E qual foi o voto? Na vigência da Lei 8.880/94, é vedada a contratação de reajuste de prestações pela variação cambial. Então, ela já aceitou, quer dizer, ela já mudou a sua posição, entendendo, né, a alteração da legislação. E aí, aqui eu tenho acordos do ministro Aldir Passarinho Júnior, ministro Fernando Gonçalves, ministro Vasco Della Justina, e aí chego nos 2 últimos da ministra Nancy, mais recentes. Né? 2005 ela aceitou a variação cambial como legal, 2007 ela já concordou, mas sem falar nada. Agora, em 2009, quando ela é relatora de um processo, ela começa o voto dela, o acórdão dela, falando do decreto 857, falando da Lei 10.192, que nós abordamos aqui, falando do artigo 318 do Código Civil, e aí ela, então, dá a seguinte decisão. O entendimento anterior não se confunde com a possibilidade de indexação das dívidas pela variação cambial da moeda estrangeira. E aí veja o que ela escreve. Vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, Lei 8.880/94. Tá? E é tão interessante esse voto dela, que ela, então, dá uma solução de como fazer o pagamento dessa dívida vinculada ao dólar. Ela fala assim, quando não enquadrada nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. E aí ela vai explicar o que deve ser feito. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão ser, no ato da quitação, tá, serem convertidas para moeda nacional. Aí aqui a grande pegadinha que muita gente não viu. Com base na cotação da data da contratação. E aí ela fala, a partir daí, atualizadas com base em índice da correção monetária admitido pela legislação pátria. Tá? E aí, então, ela diz o seguinte, se você tem um contrato em dólar, tá? Vamos imaginar de compra de insumos, e você emitiu esse contrato hoje, era 10 mil dólares, e o dólar estava R$5, aí daqui 90 dias você vai fazer o pagamento, o dólar está 6, a empresa apresenta a conta. Olha, você tem que pagar 10 mil dólares a R$6, 60 mil reais. É isso, né? Não errei a conta não, né? Sim, né? Não. O que ela está dizendo? Isso é legal. Você vai pegar os 10 mil dólares, vai olhar o dólar da data da contratação, então no nosso exemplo é R$5, então vai chegar lá 50 mil e você vai corrigir, tá? Não é injustiça, a empresa ela não vai estar sendo lesada, tá? Ela vai receber correção monetária conforme a legislação pátria. E aí ela vem
E aqui é o último exemplo para a gente passar para, né, caminhar para o encerramento. Ela vem agora em 2013, e aí ela é mais clara ainda. Então ela vem falar contrato de empréstimo celebrado em moeda estrangeira, indexado ao dólar, ilegalidade, pagamento mediante a conversão em moeda nacional, e ela coloca já na emenda, cálculo com base na data da contratação. E aí ela repete a mesma ideia, citando a Lei 8.880. Então, Nivaldo, como você pode ver, respondendo essa pergunta, os tribunais já perceberam a mudança da legislação, né? Toda mudança de entendimento, ela não é imediata, né? Bem ou mal, o pessoal às vezes olha muito os precedentes, as decisões anteriores, mas já está vendo em todos os tribunais que a gente advoga, são muitos, tá? Mas principalmente no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, já está vendo essa migração, esse novo entendimento pela nulidade de pleno direito da indexação de operações à variação cambial. Operações de um modo geral e, no nosso caso, a de venda de insumos. Adriano, e vamos falar diretamente agora para o produtor que está nos assistindo, né? Como que ele pode agir nesse caso? Nesse caso que ele começa a perceber, opa, o dólar era R$4 na nota fiscal lá na compra. Lógico, tem que ser corrigido com juros de mercado, aquela coisa toda. E agora eu estou sendo cobrado pelo dólar de hoje, 5,70. Por exemplo, já vou linkar com uma pergunta aqui, que daí a gente já mata tudo isso daí falando diretamente para o produtor rural que está nos assistindo e vai assistir depois em outros canais. Como que ele pode agir? E nesse caso da pergunta, só para linkar tudo, para não deixar a pergunta para trás. O produtor que está renegociando uma conta, né? A empresa, ok, a gente aceita, paga 50%, 50% a gente joga na safra seguinte, mas esse outro 50% com o dólar de hoje. Deu para entender Sim, o questionamento? Claro. Como que o produtor pode agir nesse caso? Vamos lá. Vamos pensar primeiro na pergunta. O que é agir de um modo geral? Uhum. Não existe uma receita de bolo, tá? A análise de cada situação, ela deve ser feita em cima do contrato, das cláusulas contratuais, das garantias que foram dadas, da situação da colheita. Ainda que essa prática de indexação ao dólar ela seja comum entre quase todas as empresas, cada uma tem seus contratos, seus documentos, seus procedimentos diferentes. Então eu não posso passar uma receita antecipada do que fazer. O que eu posso dizer? É que, como regra, tá, o ideal é ele agir antecipadamente. Tá? Ele está vendo que a coisa vai acontecer, está chegando o vencimento dos títulos, tá? Ele tem que submeter essa sua documentação, essa sua situação, a uma análise, tá, de alguém que ele confia, que vai verificar o que deve ser feito. Às vezes não deve ser feito nada pela situação, tá? Às vezes a melhor estratégia é o produtor se defender em alguma medida que a outra parte venha tomar. Às vezes, deixa eu tomar uma água aqui que a garganta foi embora. Às vezes ele vai tomar uma medida extrajudicial, tá? Ele vai, uma notificação, uma medida de busca e apreensão de algum título que pode ser prejudicial, e às vezes sim ele vai ajuizar alguma medida que vise evitar a mora, evitar a apreensão de algum produto, alguma coisa assim. Tá? Então, o que ele tem que fazer é procurar orientação séria antecipadamente, não esperar o leite derramar para tentar resolver. E de um modo especial, eu queria destacar uma coisinha, nosso tempo permite, para o pessoal que tem CPR em garantia, e é quase que todo mundo, tá? As pessoas talvez não saibam, mas a CPR é um título que pode ser endossado, tá? Então, nós já pegamos aqui diversas, que o credor original, que vendeu insumo, passou a CPR para frente. Tá? E às vezes ele está ali tentando acertar o negócio, até acerta com o credor original, mas essa CPR já está lá longe, na mão de outra pessoa, e aí ele está numa situação muito difícil. Tá? Então, às vezes, você tem que tomar uma medida para tentar
pegar essa CPR de volta, aprender, evitar que ela circule, notificar o novo. Então, realmente, a orientação procure uma orientação que seja de sua confiança, séria, que entenda que não vai estar fazendo experiência com o teu dinheiro. Tá? Sobre esse caso específico, né, assim, toda negociação, tá, conforme o próprio nome diz, ela é uma barganha. Tá? Se for olhar a frieza da lei, nós vimos isso, nem lá na primeira vez ele poderia ter cobrado o dólar. Tá? Então, se você for olhar pela lei, valor da nota fiscal corrigido pela inflação. Agora, ele está fazendo uma negociação, né? Então, cada parte cede um pouquinho, tá? Até o limite que a pessoa pode chegar, se aquilo for a melhor opção para ele. Tá? Agora, se não houver um meio termo que seja interessante, eu acho que não é aconselhável nunca você pagar o que você não deve. Tá? E a variação cambial, ela é uma conta que, nas operações de venda de insumos, não é uma conta que pode ser debitada, né, nas costas do produtor rural. Adriano, a gente pode concluir como esse nosso assunto, a indexação do dólar, principalmente agora que o dólar explodiu, né? Que quem age dessa forma está agindo de forma ilegal, abusiva, tirando o dinheiro do bolso do produtor e enchendo o próprio bolso, né? A gente pode concluir de uma forma mais fácil assim, né? É uma maneira bem clara de dizer. Tá? Realmente é uma prática que ela não encontra respaldo na legislação, ela é proibida, tá? Com muita clareza, tá? E eu não sei se é a empresa que tira, ou o produtor, o dinheiro do bolso do produtor, ou o produtor que, como bom pagador, que o produtor rural né? Ele é um bom pagador, ele tem a impressão que fórum é lugar de bandido, né? Tem muito produtor que pensa assim, né? Não, o fórum é o lugar onde você vai para defender os seus direitos. E muitas vezes, esse é um exemplo em que o direito do produtor está sendo tolhido, né? Ele está sendo cobrado aquilo que ele não deve. O agronegócio ele é criativo, inovador e sustentável, né? Só que ele não pode sustentar a ganância de ninguém. É isso que a gente sempre fala. E o produtor, dessa forma, não pode arcar com o risco de variação cambial. Não é o negócio dele. O negócio dele é plantar, produzir e colher, né? Sim, sim. E tem diversas assessorias sérias. A nossa, inclusive, a Forester, está aí à disposição de todo mundo. Adriano, o meu muito obrigado. Queria um alô final. Tá. Então, eu, na verdade, quem agradeço pela oportunidade de estar falando, tá? E eu vou deixar o alô, a recomendação final, no sentido de que cada produtor olhe com carinho a sua situação, né? Nós advogamos aqui no nosso escritório há mais de 30 anos na área, e nós sabemos o quanto que custa você adquirir, tá, um palmo de terra, né? O suor e muitas vezes as lágrimas que são necessárias para adquirir e preservar, né? E às vezes uma má orientação ou uma falta de orientação correta acaba colocando em risco todo aquele patrimônio que foi com muito suor angariado pela família, né? Então, produtor que nos assiste nessa tarde, né? Olhe a situação, procure uma orientação, tá? Não significa necessariamente que você vai discutir, que você vai brigar, mas às vezes aquele é o caminho para você preservar o seu patrimônio. Tá? Muito obrigado, Nivaldo, obrigado a Forester pela oportunidade e obrigado a todos que separaram aí um tempo nessa tarde aí para nos ouvir e nos prestigiar. Grande abraço, Adriano. Fica com Deus e até a próxima. Um abraço, até a próxima. E um recado aqui para o pessoal que acompanhou essa live, essa fantástica live. Não saiam ainda, que eu tenho um recadinho final, 2 minutos aqui para vocês. A Forester, como eu falei no início, vou repetir agora, que a gente está com o pessoal engajado aqui assistindo, é uma consultoria que trabalha com inteligência e estratégia para o agronegócio. Nós temos 4 pilares de trabalho: jurídico, nós tratamos hoje de assuntos jurídicos,
Gestão, Inovação e Tecnologia no Agronegócio. Acesse o nosso site forester.com.br e dúvidas. Vocês desculpem, eu acabei não acompanhando as perguntas aqui, porque o assunto é um pouco longo, mas as dúvidas a respeito do tema e outros temas ligados, vocês podem enviar para contato@forester.com.br. Na nossa bio do Instagram tem tudo, fiquem à vontade. Um grande abraço para vocês, em especial o pessoal da Liga do Agro, estou vendo que está acompanhando aqui, um abraço para a Liga do Agro. Quem não conhece a Liga do Agro, gente, segue lá no Instagram, @Liga do Agro. É uma oportunidade para desmistificar um pouquinho o setor, o agronegócio que é tão inovador, puxa a economia desse país, mas tem que ser feito de forma séria, por profissionais e gente séria. Um grande abraço, fiquem com Deus. Dia 7 de maio, vamos ter a sequência das nossas lives, falando um pouquinho sobre a MP do Agro, que se transformou na Lei do Agro, com o nosso grande Lutero Pereira. Um grande abraço, tchau, tchau.